quais são as 6 atitudes que a gente toma e que desencorajam a criança a falar. Eu vou falar de 6 aqui porque são as 6 que eu mais vejo acontecendo. E assim, eu vejo que claro, o intuito, né, é o melhor possível, porque vocês, mães e papais, vocês não estão fazendo as coisas no intuito de fazer errado ou de prejudicar a criança. Não, pelo contrário, vocês estão sempre na boa vontade de fazer o melhor. Mas às vezes, a gente, por falta do conhecimento mesmo, também mete os pés pelas mãos. Então eu vejo que vocês estão ali na tentativa de ajudar, de fazer a criança desenvolver a fala, porém não é a melhor estratégia. Boa noite, Jana, aluna do Método Estímulo Já, seja bem-vinda. Então, a gente precisa... eu estou sempre falando para vocês que conhecimento é poder. Por quê? É só a gente conhecendo, é só a gente sabendo as coisas, que a gente para de cometer erros, né, que a gente, sem querer, vai cometendo aí na criação dessas crianças. Então, hoje são essas 6 atitudes em que eu sempre vejo na rotina, e até porque vocês também me relatam muitas vezes, quando eu pergunto, e aí, mas como é que tá fazendo o estímulo? Vocês mesmas me relatam isso, e aí eu, não, mas não pode ser assim. E aí, pra gente fazer os ajustes. Então, vocês estão prontas? Posso começar? Vou começar quando vocês me disserem sim. Já posso começar na primeira atitude? Cadê, meninas? Olá, Vivi Borelli. Seja bem-vinda. Já papel e caneta. A Nath Galiane sim. A Dai sim. A Crislaine sim. Então, a gente vai começar. A Aline Pinheiro sim. Solange Silva sim. A PAKS sim. Pois bem. Então, vamos lá começar. Quais são essas 6 atitudes? Boa noite, Simone. Chegou bem na hora, eu vou começar a falar agora. Já pega o papel e caneta, Simone. Camila, sim. Então, vamos lá. A primeira atitude que eu vejo que é muito, muito corriqueira, que vocês fazem muito, é o quê? Insistir na repetição com a criança. E tem 2 situações, tem algumas situações dentro da repetição que vocês ficam, né, com a criança e que não ajuda. Então, assim, você ficar pedindo para o seu filho repetir o que ele disse para você, porque você não conseguiu entender tudo, né? Repete, eu não entendi. Quando você afirma para o seu filho que nem você está compreendendo ele, você está desmotivando ele, né? Quando você repete, não entendi. Existem outras formas da gente pedir para a criança falar novamente ou tentar se comunicar, porque nem sempre ela está falando, às vezes ela está só apontando, para que a gente consiga ter compreensão no que ela está nos solicitando. Que não seja assim, não entendi, né? É muito ruim quando a gente ouve isso, a gente sendo adulto, imagina uma criança, né? Não entendi, vou ter que repetir tudo de novo, será que eu não estava prestando atenção em mim? Então, assim, você dizer assim, quando você fica pedindo pro seu filho todo o tempo, repete que eu não entendi, repete que eu não entendi, repete que eu não entendi, você está desmotivando ele. Você pode dizer assim, fingir, né? Sim, a mamãe entendeu. Mas você pode falar novamente para eu entender melhor ainda? Entende? Ao invés de você dizer, eu não entendi. Você vai lá e diz, entendi. Mas você pode falar novamente? Você pode repetir novamente para eu entender melhor ainda o que você quer? Isso na altura dele, olho no olho. Outra situação da repetição, que é muito comum, é quando as crianças começam a soltar as primeiras palavrinhas ali. Ou quando ela fala uma palavra nova. Vocês ficam tão emocionadas, tão empolgadas de estar vendo uma palavrinha nova, que vocês ficam lá, repete pra mamãe, repete de novo, fala de novo, repete de novo. E repetição por repetição não é estímulo. Vocês têm que ficar satisfeitas que a criança falou a palavra
e fala assim, nossa, né? Claro que você tem que ter uma comunicação positiva de falar para ela assim, por exemplo, ela falou bola. Sim, a bola, que legal, é isso mesmo, esse aqui é a bola, vamos jogar bola, vamos brincar de bola? Ao invés de você ficar, você falou bola? Nossa, repete, fala de novo pra mamãe, bola, fala bola, repete, bola. Aqui a Vivi Borelli tá dizendo que ela chora. Gente, às vezes a atitude que a gente toma logo após a criança ter falado uma palavra, deixa a criança em dúvida se o que ela fez é algo assertivo ou se não, se estava errado. Até às vezes a forma como que a gente comemora, falou, vocês viram, ela falou, todo fica aquela gritaria, exagerado. Tem muita criança que chora porque ela fica, meu Deus, assustou, será que eu fiz certo ou será que eu fiz errado? Aqui a Vivi, mas se ela fala, ela entende o que ela disse? Sim, claro que sim. Primeiro ponto, gente, as crianças, elas só vão falar palavras que elas tiverem plena compreensão, pleno entendimento do que é aquela palavra. Não tem como a criança falar sem ela ter entendido antes. Por isso que a compreensão é muito anterior à fala. A gente ouve desde sempre, né? Lá pela 12ª semana de gestação, o bebê dentro da barriga já está ouvindo. Por quê? Porque ele precisa ouvir muito mais, compreender muito mais para dali, né? Depois que ele nasce com 12 meses e aparecendo as primeiras palavrinhas. Então a criança entende tudo. E quando você entendeu o que a criança falou, você viu que ela falou uma palavra, não fique pedindo para ela repetir. Só reforce que ela falou certo. Isso mesmo, isso aqui é esse objeto. O que você quer fazer com esse objeto, né? Reforçando o nome dele pelo menos 3 vezes, né? Aquilo que a criança disse. Gente, imaginem se você estivesse falando comigo e eu ficasse todo o tempo para vocês, quando vocês me dissessem algo novo. Repete para mim, deixa eu ouvir de novo. Repete para mim, deixa eu ouvir de novo. Vocês acham que eu ia me sentir mais motivada a repetir ou eu ia encher o saco? É claro que eu ia achar que estava me enchendo o saco. E assim, vocês precisam entender também, gente, que a criança, quando ela fala uma palavra, é porque aquilo fez muito sentido para ela. Teve muito contexto. E só você pedir para o seu filho repetir, só porque você quer ouvir de novo, isso não é dar contexto. Isso não é fazer muito sentido para ele. Sinto muito em dizer para vocês isso agora, mas no início do desenvolvimento da fala, né, a criança não está aí para satisfazer a sua vontade de ouvir o que ela tem para dizer. Ela vai dizendo as coisas e soltando as coisas conforme faz sentido para ela. Muito mais do que pedir para ela repetir, você deve dar contexto, você tem que dar explicações, envolver ela naquela situação de uma forma em que ela se sinta motivada a falar mais vezes. Entendeu? Então, se você é aquela mamãe que fica aí pedindo para o seu filho repetir, você não está colaborando com ele. Desenvolvimento da fala não é decoração, é aprendizado, né? Só ficar repetindo sem explicar, a criança não vai aprender a falar. Mesma coisa quando vocês pegam um objeto, né? Que estão aqui na frente. Caneta, fala caneta, repete, caneta, repete com a mamãe, caneta. Se em nenhum momento você explicou para que isto aqui servia, o que este objeto fazia, como é que ele funcionava, você só está dando o nome, você não está dando a explicação que a criança precisa para ela compreender, para então ela falar. Entendeu? Tá entendendo? E vai dizer quantas vezes vocês não veem por aí, né, pais pedindo para a criança repetir, ou quantas vezes vocês mesmos aí na casa de vocês não faz isso, pedindo para a criança repetir. Então, de novo, eu afirmo para vocês que uma das atitudes que desencorajam a criança a falar é ficar solicitando que ela repita todo o tempo, né? Ou porque você não entendeu, ou porque você gostou, você achou maravilhoso que ela conseguiu falar uma palavra, ou porque você quer que essa criança fale uma palavra nova,
pedindo só para ela repetir. Repetição por repetição não é estímulo para fala, não ajuda no desenvolvimento. Você precisa fazer nomeação. Nomear dando contexto, nomear dando explicações. Isso sim ajuda no desenvolvimento da fala. Certo? Tomar um golinho d'água, licença. Tá muito quente aqui. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui em Santarém, no Pará, tá um calor que, pelo amor de Deus, como a gente diz, acho que tem uns 2 sóis para cada um. Vamos lá. Segunda atitude que desencoraja essa criança a falar. Aqui eu vou dar uma explicação rápida para vocês entenderem que falar é um dos pontos que envolvem a comunicação, tá? Então, dentro aqui da comunicação, tem a comunicação através dos gestos, através do apontar, né? Através da nossa expressão, através da fala, enfim, linguagem corporal. Tudo isso está dentro da comunicação. Então, quando o seu filho está ali, né, tentando lhe comunicar algo, seja lá da forma que for, e você fica interrompendo ele nessa tentativa de comunicação que ele está fazendo, né? Seja se ele já está falando algumas palavrinhas e você interrompe ele, né, querendo completar o que ele vai dizer, ou se ele está ali tentando se expressar, mesmo que através dos gestos, e você também interrompe ele, não dando oportunidade para essa criança estabelecer uma forma de diálogo com você, né, uma forma de comunicação com você, você também não está ajudando, você não está encorajando ele a falar. Por quê? Porque essa criança, ela nesse momento, ela está trabalhando esse cérebro dela para estabelecer comunicação, né? Aqui dentro do que a gente fala de desenvolvimento da fala e da linguagem, tem sim um passo a passo, né? Do que a criança ela começa ali fazendo alguns sonzinhos junto com gestos, começa a apontar direcionado, mas com gestos, o balbucio melhora, esse balbucio vai se transformando em pequenas palavras e vai aumentando as palavras e assim por diante. Então, toda vez que você interrompe essa tentativa de comunicação da criança, seja para completar o que ela quer dizer para você, seja para tentar adivinhar o que ela quer dizer para você, mesmo que seja através dos gestos, você está cortando a linha de raciocínio dessa criança e impedindo que ela desenvolva a maturidade neurológica que ela precisa para desenvolver a fala. Você está a todo tempo interrompendo ela. Imagine aqui comigo um exemplo prático do que eu faço em todas as lives com vocês. O que eu faço? Eu sempre falo para vocês que eu vou dar o conteúdo do tema da nossa live e ao final eu vou abrir o espaço para perguntas de vocês. Agora imagine se eu aqui estivesse tentando dar esse conteúdo aqui todo para vocês, explicando tentando falar dessas 6 atitudes, e ao mesmo tempo eu estivesse lendo e respondendo todos os questionamentos que vocês me fazem aqui. Vocês a todo momento estariam cortando a minha linha de raciocínio, eu não ia conseguir explicar perfeitamente para vocês, ou tão bem quanto eu gostaria para vocês, o conteúdo, e vocês também não iriam entender tudo, porque ia sair tudo picotado. A mesma coisa acontece com uma criança quando a gente interrompe ela, né? Primeiro, ela vai desistir, né, de fazer as tentativas dela de comunicação, porque ela sabe que vai ser interrompida, e ser interrompido é um negócio que não é legal, ninguém gosta. E aí ela vai se sentir desmotivada, porque a todo tempo estão tentando adivinhar as coisas para ela, então ela não precisa se esforçar, ela não precisa desenvolver. O ponto que ela chegou já é o suficiente, né? Ela não precisa completar as linhas de raciocínio dela, porque tem alguém que vai vir adivinhar. E aí ela estagna. E aí muitas vezes vocês vêm aqui falar comigo: ai, meu filho não está estagnado, não está desenvolvendo, parou ali. E aí quando vê, você está nesse tempo todo interrompendo a criança nas tentativas dela, né, de se comunicar. Teve um tempo atrás, teve uma propaganda, eu não lembro se era de um banco ou se era de alguma coisa de venda de carro. Eu sei que
que a pessoa parava e ela ia pedir uma informação. E nisso, a outra pessoa que ia dar a informação começava a falar uma sequência de palavras para ela, tentando adivinhar o que ela queria dizer. Vocês lembram dessa propaganda? Eu acho que a Dai vai lembrar. A pessoa não conseguia dizer o que de fato ela queria no final das contas, de tanto que a outra interrompia ela. Então, se você quer que seu filho desenvolva a fala, você precisa trabalhar um pouco da sua paciência, de esperar a tentativa dele de comunicação finalizar, para que então você intervenha, né? A gente não pode esquecer que diálogo é isso, né? Não é um atropelando o outro. É um fala, o outro escuta, depois o outro fala, aí escuta. E assim se estabelece. Não é interrompendo. Então, você tem que valorizar as tentativas de comunicação do seu filho, prestando atenção ali, né? Esperando ele terminar o que ele está tentando lhe dizer, seja através da fala, seja através do gestual. Você só vai completar por essa criança se ela apresentar muita dificuldade, você vê que ela está ali, não está conseguindo. Aí você pode. Antes disso, não. Você tem que ter paciência e esperar. A Dai está aqui falando que acho que era do posto Ipiranga. Pode ser. Eu não me lembro, não me recordo. Eu sei que tinha isso de que a pessoa parava a pedir informação e aí, quando ele mal falava uma palavra, a pessoa que dava a informação, ela virava uma sequência de palavras uma atrás da outra e ele até desistia de falar. Certo? Tá dando para vocês anotarem? Vocês estão conseguindo entender? Cadê? Tá dando para entender? A gente ainda tá na segunda, hein? Cadê, meninas? Sim, a Vivi tá respondendo aqui. Então, vamos continuar. A terceira atitude, e essa aqui também é interessantíssima, e eu vejo direto. A terceira atitude que a gente às vezes faz e que não ajuda essa criança a desenvolver a fala, né, que na verdade desestimula essa criança a falar, é ficar corrigindo essa criança o tempo inteiro, né? Então, ali quando ela tá nos treinos de falar as primeiras palavrinhas, que ainda tá no balbucio, a gente faz muito esse tipo de correção que eu vou falar aqui para vocês agora, e isso também desestimula a criança, né? Por exemplo, é normal que a criança faça muitas trocas de fonema, muitas omissões, até por volta ali dos 3 anos, porque ela tem pouquíssimos fonemas adquiridos, pouquíssimas letras adquiridas. Então, até ali é normal ter uma fala bem de criançona, que troca, que omite, e aí as palavras vão saindo distorcidas. Isso é normal. E aí, quando isso está acontecendo aí em casa, o que a gente faz? A gente vai lá e começa a corrigir no automático essa criança. Então, se ela fala, por exemplo, vou dar... em vez de ela falar, por exemplo, gato, ela fala cato, o cato. E aí você vira para ela, não é cato, é gato. Repete, aí vem de novo, vem aquela primeira atitude. Repete comigo, gato, viu? Não é cato, é gato. Essa é uma das formas mais erradas da gente corrigir uma criança. A Day aqui, molango, não é molango, é morango. A criança não tem nem idade para fazer esse R e a gente está exigindo. Esse R é lá por volta dos 5 anos, criança com 2 está querendo que fale. Isso acontece direto. Por isso vou reforçar aqui nesse momento a importância de vocês saberem os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem.
Saber o que se espera em cada idade é importante para a gente saber como corrigir essa criança também. Então, se você aí, quando seu filho está falando alguma palavrinha ali no início do desenvolvimento da fala, que ele está falando alguma palavrinha e que você corrige ele dessa forma, você está desestimulando ele a falar. Tudo que a gente começa com não, coloca a gente para baixo. Então, toda vez que você fala para o seu filho, não é assim, é assado que fala, você está comunicando entre as linhas para ele de que você não sabe falar. Quem sabe falar sou eu. É este o modelo aqui. Não é assim, você está errado, eu estou certo. A melhor forma de corrigir, sabe como é que é? Primeiro, cara, a criança falou. Tá com troca? Tá com troca, tá distorcido? Tá. Mas isso é possível de ajustar. Então, a criança falou gato em vez de gato, e você vê, sim, isso mesmo, é o gato, você chamou o gato. E você dá um modelo de como é o certo, sem dizer para ela que ela falou errado. Ela vai estar olhando para você, ela vai perceber que o jeito que ela está fazendo não é o correto. E cada vez que você faz isso, essa criança também ajusta a fala dela e ela segue motivada a falar, porque você elogiou e você disse isso é o gato, isso mesmo, você conseguiu falar o gato. Então, é muito diferente de você dizer, não é assim, não, é assim. Não é aqui, ó. Aqui da AP. Não é go, é morango. Se essa criança tiver menos de 3 anos, ainda é esperado que ela fale parte de palavra. Tá normal ela falar só go. E aí você diz isso, morango. E ela tá aqui trabalhando o auditivo dela e ela vai tentar falar o morango mais pra frente. Que nem aqui, ó, da Grazi, meu filho fala tatô. Pra trator, tá ótimo, isso mesmo, você disse trator. Você quer brincar com trator? Vamos fazer aqui, então, uma brincadeira com trator? Qual é o barulho que o trator faz? Brincar mais. Aqui, olha. Aqui a Jaque tá falando que a filha dela fala latim. Rotina, pra leite no peito. Eu falo pra ela, você quer leite, filha? A Vivi tá falando que a Yasmin fala peixe, seria tênis. Isso, vocês precisam dar o modelo. Olha aqui as outras concordando aqui. A Dai fazia isso. A Dai tá falando aqui que ela corrigia muito errado a Alice. Não é pala, é para. Sim. E aí nisso que a gente tá fazendo, claro que aí você se faz dessa forma. E todo mundo tá fazendo na melhor das intenções, né? A gente tá querendo realmente que a criança aprenda a forma correta. Todo mundo quer que as crianças falem perfeitamente. Mas você não é a melhor forma. Dessa forma, muitas vezes a gente está desestimulando a criança a falar, porque ela começa a entender, mas toda vez que eu falo tá errado, eu não sei falar, então eu vou parar de falar. E aí a criança começa a parar de falar até as palavrinhas que ela já conseguia. Então, gente, vamos modificar essa forma do corrigir. Por isso que eu disse para vocês trazerem papel e caneta, porque essas diquinhas aí de como fazer, tem que estar aí, ó, ligada na hora de se policiar de como vai fazer isso. Isso mesmo, Vivi. A Vivi tá aqui. O não desmotiva. O não desmotiva. O não desmotiva a gente que é adulto, né? Que já supostamente entende bem as coisas. Imagina para uma criança que tá aprendendo, né? Ela tá aprendendo sobre ela mesma, sobre o desenvolvimento dela, sobre como a vida funciona, como o mundo funciona, como existem milhares de coisas nesse mundão. Então, imagine para ela, tá? Um outro, a Emily Tenório, é uma tortura para criança. É uma tortura para criança. Imagina o dia inteiro você passar sendo corrigido. Né? E aí, em vez de ser valorizado. Quanto mais você valoriza a sua criança, quanto mais você afirma para ela que o que ela está fazendo, né, as tentativas dela de comunicação, o jeito que ela está falando, mesmo que ainda esteja errado, quando você valoriza isso, a criança se sente motivada a tentar fazer cada vez melhor. Agora, quando você não faz isso, é o contrário que acontece. Ela
não quer mais fazer. Ela não vai mais falar. A Jaqueline Marlin, eu tenho mania de corrigir, tenho mania de perguntar, você disse isso ou aquilo? Vamos lá. Então, o quarto erro é, sabe o quê? Você dizer para o seu filho que você desiste de entender o que ele queria falar, do que ele estava tentando comunicar. E eu já vi isso tantas vezes também. Você diz, não sei o que esse menino quer. Né? Porque às vezes não é assim, você não diz, desisti de saber o que tu queres dizer. É assim, não sei o que esse menino quer. Ei, vê aí, tu tá entendendo o que ele quer? Não sei o que esse menino quer. Principalmente quando é aquela criança que fala embolado. Principalmente quando é aquela criança que ainda está se comunicando só com o gesto, que fica mais difícil a gente entender o que quer. Isso acontece muitas vezes. E aí, pensem vocês como seria se vocês vivessem num mundo em que ninguém entendesse vocês, que ninguém compreendesse o que vocês estão tentando comunicar, pedir, expressar sentimentos. Como é que vocês iam ficar? Mais deprimidos. Então as crianças quando elas estão ouvindo e elas estão compreendendo tudo, elas podem até não estar conseguindo falar ainda, mas elas entendem tudo, tá? Essa história de que a criança só... ela é muito pequena, não entende nada. Ela só entende quando começa a falar. Isso é besteira. A criança tá entendendo sim. E quando você vira para ela, toda vez que ela ouve que você... não sei o que esse menino quer. Não tô entendendo o que tu quer me falar. Ou transfere para outro essa responsabilidade do entendimento, a criança fica desmotivada. Ela, nem minha mãe entende, então, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou continuar tentando falar, tentando me comunicar algo para ela? Se a minha mãe, que é minha mãe, não está entendendo. Então, eu sempre digo para as mamães, fiquem atentas sempre que possível. Claro que vai ter uma vez ou outra que isso vai escapulir, não vai ter jeito. Mas fiquem atentas ao contexto da criança, ao que ela está fazendo na hora, para onde ela está olhando. Dessa forma, se você ficar atenta ao seu filho, você vai conseguir entender cada vez mais quais são as demandas que ele está trazendo para você. Muito dificilmente você não vai conseguir entender o que o seu filho está querendo lhe dizer, o que ele está querendo expressar. Então, de novo aqui o ponto de atenção. Fiquem atentas, né? Se esforcem para compreender também eles. E entendam que se trata de uma criança pequena, muito pequena ainda. E que para ela também, se para você está difícil entender, o esforço que ela está fazendo para tentar comunicar para você é gigantesco, é incomparável. Então, você precisa ficar atento, né? E aí, vem o outro ponto, o quinto erro, né? A quinta atitude que a gente toma e que não ajuda, né, essa criança a falar. A gente desencoraja ela, que é justamente esse: não prestar atenção na criança. E esse não prestar atenção acontece em inúmeros momentos na vidinha desse serzinho pequenininho aí que está em pleno desenvolvimento, nos anos mais importantes de aprendizado, que inclusive o que essas crianças aqui estão aprendendo, né, nessa primeira infância, é o que vai moldar o caráter delas para o resto da vida. Então, a forma com que elas aprendem hoje, aqui pequenininhas, vai dizer muito sobre quem serão esses adultos. E aí, nisso de prestar atenção, do adulto, né, do papai e da mamãe não prestar atenção nessa criança, desencoraja ela a falar. E existem várias situações em que isso acontece. Por exemplo, aquele momento que a criança te puxa a tua mão, puxa a tua roupa, né, ou faz assim para te brincar com ela, e tu diz, não, depois, né? Ou então, quando até você vai lá brincar com ela, mas você tá ali com o seu celular na mão, tá prestando em outras coisas, prestando atenção na televisão, tá conversando com a outra pessoa que tá ali próximo de você, e você só está ali, mas você não está atenta ao que a criança está fazendo durante a brincadeira. É no brincar que as crianças mais
aprendem, inclusive a fala. Ou então, quando essa criança ela vem ali e tenta chamar você para conversar alguma coisa, para tentar contar alguma coisa, seja de novo, seja através de gesto, seja através ali das primeiras palavrinhas, ou mesmo de uma frase, se ela já estiver conseguindo fazer, e você vira e diz, não, peraí, que a mamãe tá ocupada. Peraí, que o papai tá ocupado. Ou então, se tem mais gente reunida, né, assim, quantas vezes quando eu era criança também não ouvi. Não, isso aqui é conversa de adulto, não é o seu momento, vai pra lá, depois a gente vê. E a criança tá ali em plena tentativa de estabelecer uma comunicação com você e você não tá atenta a ela, pelo contrário, você tá todo o tempo ignorando e mostrando para ela que você não se importa com isso. E aí, no entanto, quando é do seu interesse que ela fale, você fica lá, repete para mim, vem cá, fala tal coisa, fala isso, fala aquilo. Aí a criança não responde e você não sabe por que ela não está respondendo, né? Ela está só reproduzindo o ensinamento que você mesmo deu para ela. Então, quando vocês... eu não estou dizendo aqui que vez ou outra isso não vai acontecer. Claro que vai ter momento que você vai ter que dizer, não, peraí, que eu realmente preciso fazer alguma coisa. Mas a gente precisa estar atentos de verdade com a criança. Dar uma atenção de qualidade para a criança. A gente não está fazendo isso. A gente parece que tem tempo para tudo, menos para de fato estar com a criança. Então a gente entope ela de várias outras coisas que não ajudam. É celular, é televisão, é eletrônicos, é qualquer coisa para que essa criança fique quieta e que ela não tenha que me chamar. Isso não ajuda a criança a desenvolver fala, isso você desmotiva, isso você mantém essa criança ali, naquele nível que ela tá, sem falar absolutamente nada. Ou se ela até estava tentando falar as primeiras palavrinhas ali, aquele início de desenvolvimento da fala, ela começa a querer regredir também. Então, gente, meninas, vamos ficar mais atentas, né? Ter um tempo de qualidade com essas crianças para dar atenção para elas de verdade, de se desconectar do resto do mundo, do resto das nossas preocupações e obrigações, e que são muitas e eu entendo, mas para dar uma atenção direcionada e de qualidade para essa criança. É só nesses momentos de atenção de qualidade e direcionada é que você de fato está dando um estímulo adequado para o desenvolvimento do seu filho. Em qualquer outra situação, é pouco provável que esteja realmente fazendo alguma coisa que seja efetiva para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Entenderam? Isso aqui, o que eu estou falando hoje para vocês, é para vocês, com pequenas atitudes, se organizarem aí. Organizarem o estímulo, organizarem aí o ambiente de vocês para que ele de fato seja estimulante para a fala, né? Que ele seja um ambiente que favoreça a fala e não o contrário, que seja um ambiente que desmotiva essas crianças a falar, certo? E a última atitude que desencoraja a criança a falar é o quê? Envolve um dos pontos de comunicação que toda criança vai passar, que é naquele momento em que a criança ela está se comunicando através dos gestos, né? É normal a criança se comunicar através dos gestos. Todas as crianças vão passar por isso, nós passamos por isso, porque a gente, para direcionar mais o que a gente está tentando ainda falar, a gente colabora com gesto. Inclusive a gente o resto da vida vai falar com gestos também, né? A gente fala com as mãos, fala com o rosto, fala com apontar. Aquilo lá, lembra, claro, daquele dia? As crianças também. Mas para a criança passar desse ponto da comunicação gestual para a comunicação falada, porque conforme a fala aumenta, o gesto vai caindo, a gente tem que ter uma atitude para isso. Se com a minha atitude, com o que eu estou fazendo com meu filho aí, eu estou demonstrando para ele que ele só apontar é o suficiente, né?
Mesmo que eu não esteja verbalizando, as atitudes que eu tenho com essa criança nesse momento que ela está apontando, a atitude que eu tenho pelas entrelinhas comunica para essa criança que isso é o suficiente, ela também não vai falar. Falar é difícil. Falar requer várias habilidades para a gente conseguir falar. É muito mais fácil apontar do que falar. Se eu comunico para o meu filho que isso é o suficiente, ele realmente vai seguir apontando porque é muito mais fácil do que ter que falar ainda o que quer. Então, quando seu filho se já tiver aí, provavelmente já está, se comunicando através dos gestos, apontando, e ele mal apontou, você entrega para essa criança o que ela quer, você está comunicando para ela nesse momento que apontar é o suficiente para estabelecer uma comunicação e, portanto, ele não precisa desenvolver a fala, porque ele consegue expressar tudo o que ele quer através dos gestos, né? Apontou, entregou, você está comunicando isso. Não estou dizendo não entregue, não é isso. Eu vou explicar agora a melhor forma do que fazer para você não ter que entregar imediatamente o que a criança quer. Primeira coisa, né, não entregar logo de cara. A gente precisa se fazer um pouco de boba na hora que essa criança está comunicando através dos gestos, né? Solicitando através do apontar. Mas o que você quer? Aponta, mostra pra mamãe. Aí quando ela apontar, você vira assim, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um tambor e eu tenho esse unicórnio. Mas você quer o tambor ou o unicórnio? Facilitem para a criança. Façam perguntas direcionadas. O que você quer? Tem um monte de coisa aqui. Se ele ainda não falou direcionado, é porque ele também está no ponto da confusão. Então, direcione, dê 2 opções. É muito mais fácil ele tentar repetir uma palavra do que ficar buscando no meio de uma multidão. Então, você quer o tambor ou você quer o unicórnio? É claro que de início ele vai querer só apontar ainda. Aí você vai no limite da tolerância, no limite que você vê que a criança está se aborrecendo. Então você quer o tambor? Pera, eu vou pegar o tambor. A gente vai tocar o tambor? Então vamos brincar com o tambor, fazer música. Toda vez que você entregar o objeto para essa criança, você tem que contextualizar ele com pelo menos o nome dele em 3 frases na sequência. Você faz bombardeio auditivo com isso, e aí a criança, ela, cada vez que vai tentar, que ela vai apontar, você faz esse treino e ela vai começar a soltar mais e mais palavrinhas. Você não pode imediatamente entregar, porque quando você faz isso, ele entende que tá bom. Agora, quando você começa a questionar ele também do que ele quer, para fazer com que ele se esforce um pouquinho mais, para tentar falar uma palavrinha, uma parte de palavra, essa criança vai entender, então além de eu apontar, eu realmente tenho que falar alguma coisa. Agora eu tô entendendo. E aí quando ele começa a falar e você vira lá, que nem eu disse no início da live, isso, você falou tambor, muito bem, pega o tambor, vamos brincar de tambor, e valorizando as tentativas de comunicação dessa criança. É dessa forma que a criança começa a desenvolver mais a fala. É você modificando essas atitudes que essa criança se sente valorizada, se sente em posição de falante, para ela realmente começar a falar. Se você se você tem todas essas atitudes que eu falei aqui para você, se você tem parte dessas atitudes, se você faz uma delas, você também precisa corrigir para deixar o seu ambiente mais favorável ao desenvolvimento da fala. São vários fatores que contribuem para que uma criança desenvolva a fala, né? Um deles é o fator ambiental, e o ambiente não é só aqui a casa, não. O ambiente é como você organiza ele, quais são as atitudes que você tem no seu dia a dia para que essa criança realmente desenvolva a fala, né? Se você dá esse espaço para essa criança realmente falar, se você valoriza realmente essa criança nas tentativas dela, se você incentiva ela e mostra para ela que ela é capaz de falar assim, que ela sabe falar assim, que é assim que se desenvolve a fala. Certo?